a gente poder estar aqui. E a irmã passou por mim e disse: o senhor que é o palestrante? E eu fiquei até meio sem jeito, assim, né? Tô com meu pai aqui hoje. E eu acho que eu nunca vou conseguir ser chamado de senhor. Tenho 22, né? Mas quando eu tiver 30, 40, enquanto meu pai estiver encarnado, eu não vou conseguir me chamar de senhor. Né? Peguei esses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, as obras que devem basear todo o trabalho, sempre, de um orador espírita, de um trabalhador espírita. Mas, lendo sobre honrai a vosso pai e vossa mãe, eu percebi que, mesmo contida dentro desses livros, o maior ensinamento estava bem perto de mim. O maior ensinamento estava a poucos metros dentro da mesma casa, que são os meus pais. Que é na família que a gente está inserido, que a gente tem a primeira oportunidade de trabalhar com o Evangelho. A primeira pessoa que a gente conhece quando a gente encarna é a nossa mãe. Não existe uma outra maneira disso ser assim. A gente passa 9 meses na barriga dela. A primeira pessoa encarnada que a gente tem contato físico é com a nossa mãe. É com a nossa família, portanto, o nosso primeiro contato de sociedade. E esse mandamento, o quinto, honrai a vosso pai e vossa mãe, é um mandamento que fala muito de sociedade. Fala de família, sim, fala muito de família. Fala de caridade, sim, fala de caridade. Fala de carinho, de afeto, respeito, também. Mas ele fala sobretudo de quem nós somos, ou no meu caso, quem nós vamos ser perante a sociedade. Mas quem são os nossos pais e as nossas mães? Né? Muitos, de certo, perante um conflito, perante uma desavença familiar, se perguntaram ou falaram: eu não pertenço a essa família. Pertence. Pertence, e como diz a minha mãe, tu pediu para nascer. Porque tem uma coisa que talvez alguns de vocês não vão saber, que é a sensação de ser filho de uma espírita. Não é fácil. Porque você vai virar para ela e dizer assim: eu não pedi para nascer, mãe. Ela vai virar com aquele tom de expositor espírita e vai dizer que não pediu, que implorou para nascer. Durante muito tempo eu tive que conviver com essa frase, né, dona Doroti? Sem saber exatamente o que ela significava. Hoje eu consigo compreender melhor. Existe dados, estimativas, que a conta seria entre 7 e 10 para 1. Ou seja, para cada um de nós tem a oportunidade de estar aqui, encarnado, nesse momento, na Sociedade Espírita Novo Horizonte, em Capão Novo, tem no mínimo 10, pronto, preparado, esperando para nascer. É bate, né? A gente vai passar todo esse presente, toda essa encarnação, desperdiçando com coisas fúteis, vagando, ou a gente vai entender o tamanho da responsabilidade de estar encarnado e o tamanho da responsabilidade de estar encarnado na família que a gente está. A minha avó, que desencarnou faz uns 3 anos, dizia sempre uma coisa: que Deus escreve certo por linhas próprias. E eu acrescento na fala dela,
que Deus escreve 7 linhas tortas, um lindo livro, best-seller, num caderninho caindo aos pedaços. Vocês acham que existe acaso na obra de Deus? Que existe destino? Que existe coincidência? Amanhã, quando o sol nascer, se nascer, né, porque o tempo está meio feio, vai ter alguém nos campos cuidando para ver se os girassóis estão girando em direção ao sol? Vai ter alguém lá? Vamos, girassol! Gira para a esquerda agora. Não. Não tem ninguém do lado do girassol cuidando para ver se ele vai girar como ele tem que girar. Mas ele vai girar. Porque tudo neste plano material está onde deveria estar. Não existe equívoco na obra de Deus. Não existe peça fora do contexto. Por quê? Que tudo no universo funciona como tem que funcionar, está onde está, e eu estou na família errada? Não, né? Todo mundo aqui tem problemas na família, né? Ou não? Só eu? Desculpa, então. Eu vou embora. Tá tudo errado, então, se me disseram. Todo mundo tem problemas. Mas de onde é que vem esses problemas? Quando a gente está para vir encarnar, a gente chega e diz assim, ó, eu quero fazer tal coisa. Agora eu vou encarnar, que agora eu vou. Agora estou firme no meu pensamento. Agora eu não vou errar. O que vocês acham que eu devo fazer? Então o plano espiritual pega, olha aqui para baixo, vai encarnar naquela família. Porque não é sem querer, né? A gente não está lá andando nas nuvens, mas depois cai e encarna. Não. Planejamento. Então o plano espiritual vê aquela família e diz, é ali que tu tem que encarnar. É ali que tu está predisposto a trabalhar. Então a gente vem. E de repente a gente vai encontrar na nossa família um espírito que é amigo há séculos. Há milênios. Desde o âmago das nossas primeiras encarnações. E a gente tem um apreço, um carinho, um amor que a gente não consegue explicar por aquele ente. A gente tem uma conexão fora do normal. E daí todo mundo diz, deve ser duplas vidas. Deve não, com certeza. Mas de repente a gente encarna e a nossa mãe, ou o nosso pai, ou o nosso irmão é um inimigo dos milênios. E que eu vou contar uma coisa chata agora, Matheus. Todo mundo aqui tem inimigo, tá? A não ser que tem algum espírito de luz aqui. Encarnado ou desencarnado, a gente tem algum desafeto. Porque senão a gente não estaria aqui encarnado. A gente estaria lá no nosso lar trabalhando junto com o André Luiz. Andando de aerobus lá, voltando. Mas não, a gente está encarnado aqui porque a gente tem coisas para acertar, resgatar, contas para acertar. E às vezes a gente demora 20, 30 anos para encontrar essa conta, né? Só que às vezes não. Às vezes a gente demora 9 meses para encontrar essa conta. E quando tu saiu de lá, do plano espiritual, tu estava predisposto a isso. Eu vou descer, eu vou encarnar e vai ter um desafeto na minha família. E eu vou fazer com que ele me perdoe e eu vou perdoar ele. Só que daí tu desce. E se Cristo, que era Cristo, ao descer e encarnar,
sangrou, porque era difícil estar aqui. Se Chico, que era Chico, tinha todas as deficiências dele, porque a carne que ele habitava era muito menor que o espírito dele. Tantos outros que a gente conhece sofreram para encarnar aqui. Vocês imaginam quão difícil não é pra gente, espírito pequeno, espírito ainda sem tanta luz, encarnar aqui. É difícil. E quando a gente chega aqui, a gente toma um baque de realidade. Porque é através da carne que a gente consegue filtrar o que tem de ruim no nosso espírito. E ao filtrar, a gente se abre às vibrações desse planeta. E tu desce predisposto, eu não vou errar, eu vou ser o novo Cristo encarnado na Terra. E quando tu chega aqui, as coisas são diferentes. Tu começa a conflitar com aquele ente querido que não é tão querido assim. Torna-se uma pedra no teu sapato. E nos desencarnados tem no mínimo 10 torcendo para te ratear. Torcendo para te não cumprir o teu trabalho. E é preciso que a gente tome muito cuidado para falar em trabalho. Porque quem tem missão é espírito de luz. É Madre Teresa, é Gandhi, é Buda, é Jesus Cristo, é Chico Xavier e Divaldo Franco. A gente tem trabalho. E o nosso trabalho é não se deixar levar pelas energias negativas, é se conectar com esse ente de alguma maneira. Só que para isso, não existe reza, não existe prece, não existe ritual que a gente faça que vá conseguir magicamente com que eu perdoe esse espírito, que hoje é minha mãe, é meu pai, é minha irmã, é minha tia, do que senão a autotransformação. E a autotransformação não é eu subir em cima de uma montanha e meditar. Tem uma frase que está escrita numa parede de um centro espírita lá de Arroio do Sal, que é: antes de me iluminar, eu carreguei madeira e peguei água. Depois de me iluminar, eu carreguei madeira e peguei água. Então não adianta a gente se afastar de tudo e de todos e buscar uma iluminação. Porque é no contato do dia a dia que a gente vai trabalhar essa autotransformação. É no contato do dia a dia e é sujeito às diretrizes da terra e da sociedade onde a gente está inserido que a gente vai aprender como fazer isso. Você deve estar perguntando, mas como? Porque honrai a vosso pai e vossa mãe está diretamente ligado a um valor terreno, de hierarquia, de pai e mãe, de valores sociais. Muito eu vejo as pessoas acima de 40 anos dizendo assim: porque na minha época não era assim, os valores estão se perdendo. E eu concordo. Eu concordo. Porque é preciso ter valor. É preciso exercitar nos valores aqui da terra esse honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso que a gente veja o nosso pai e a nossa mãe de uma maneira respeitosa. É preciso que a gente tenha muito forte na nossa mente que eles têm uma trajetória que a gente não tem. Mas às vezes vocês vão me dizer, mas só acabou de falar que a gente é um espírito milenar, de décadas. Exatamente. Talvez eu seja mais velho que meu pai. Talvez numa caminhada de existência eu tenha mais tempo que ele. Mas eu também falei para vocês que quando a gente encarna, a gente toma um choque.
E a gente demora para se acostumar. E os nossos pais, os nossos mestres, estão aqui há mais tempo. Tem essa caminhada pisada. E para quem que eu vou olhar com confiança, se não os meus pais? Para quem que eu vou olhar com maior valor e maior respeito, se não a minha família? Não é à toa que a gente está envolto num mundo que existe assim desde sempre. As famílias. É preciso que eu entenda que eu posso, devo amar e respeitar a minha família. E é preciso que eu tenha clareza para enxergar. Este é o meu desafeto. Eu não me dou com ele por N motivos. Vou virar as costas e vou embora. Eu falei outro dia aqui do filho pródigo, que sai de casa, né? Preciso que eu fique. Porque a autotransformação é uma tarefa de perseverança. É uma tarefa de quem fica. É uma tarefa de quem olha nos olhos e trabalha isso. Porque se eu reconheço na minha irmã, na minha prima, no meu tio, alguém que eu não consigo me afinizar, é óbvio que esse é um desafeto meu. E eu não posso virar as costas. Eu tenho que trabalhar junto com ele. Eu tenho que fazer um esforço de amar essa pessoa. E sobretudo, se ela for meu pai ou minha mãe, eu tenho que respeitá-la. Respeitá-la e saber olhar e dizer: tu é meu pai, tu é minha mãe. E eu tenho muito de vocês em mim. Porque sim, nós temos muito dos nossos pais em nós. Nós sabemos que a genética não manda tudo, mas ela contribui bastante. Os costumes, a forma com que a gente é criado, as experiências que a gente tem quando é pequeno, nos criam. Eu talvez fosse virar espírita aos meus 30, aos meus 40. Talvez eu fosse me transformar num trabalhador espírita. Mas talvez hoje, com os 22 anos de idade, eu não estivesse aqui. Se não fosse a minha mãe lá atrás me trazendo nessa mesma casa espírita. A gente se molda ao nosso ambiente. Mas aí vocês vão me dizer: tá, mas quem tem um ambiente desestruturado, uma família caótica, então está fadado ao erro? Não. Porque a gente também é um ser de livre-arbítrio que faz as suas próprias escolhas. Mas sim, o ambiente, os costumes e a convivência dizem quem a gente é. Nos apontam um caminho. Se eu vou escolher ou não, a escolha é minha. Eu podia muito bem ter sido católico, ter catequese, etc e tal, o que não tinha problema nenhum. Mas hoje eu estou aqui porque a minha mãe me apontou um caminho. E eu escolhi esse caminho. Mas se eu não conhecesse esse caminho? Se ninguém tivesse me apontado? E aí que entra o valor dos pais. Aí que entra o valor da família. A família é um caminho. É uma oportunidade. Antes da palestra, eu compartilhava uma frase dizendo o horário, o local e a data da palestra, que dizia assim: antes de ser rei, seja filho. Porque não adianta eu dominar o mundo, ter 1000 homens me servindo, ter tudo aos meus pés, ter poder, ter saúde, ter influência, se eu não puder voltar para cá. Se eu não puder olhar para trás e saber que se tudo der errado, eu vou ter um lugar para chamar de lar.
E casa se constrói com tijolo, concreto, ferro, madeira, telha. Um lar não. Um lar é um lugar que não está contido no plano físico. Lar é um lugar que está contido num plano que a gente ainda não compreende direito. Mas ele existe. E não adianta eu ser um rei e atrair multidões ao meu redor se eu não puder chegar em casa e contar como foi com meu pai também. Não adianta eu lotar um auditório com 500 pessoas para eu dar uma palestra se meu pai ou minha mãe não estiverem ali. Porque não adianta eu ser o maioral e não poder chorar no colo de mamãe, no colo de um pai. É preciso que a gente tenha para onde voltar. É preciso que a gente tenha consciência de que, errando os nossos pais ou não, eles vão estar lá por nós. E a minha mãe é um pouco mais durona, embora esteja sempre chorando. E meu pai é um pouco mais sentimental, embora chore raras vezes. E eu nunca cheguei em casa 3, 4 horas da manhã e ele estava dormindo. Por mais que eu chegasse pé por pé, cuidando do jeito que eu respirava, 3 segundos depois, estava ele com a cara assim dele. E uma vez a minha mãe me disse: eu sei quando tu está mentindo pelo jeito que tu caminha. Eu parei na hora, né? Esse tá. Eu não movo mais. Graças a Deus eu tenho uma família estruturada. Graças a Deus eu tenho um lugar para chamar de lar. Mas tem pessoas que não têm. Não tem pai, tão firme, tão valoroso quanto o meu. Não tem uma mãe para dar uns berros para pôr no lugar. Nessa encarnação não vou saber que vai ser não, né? Talvez pai. Mas tem gente que não tem isso. E dessas pessoas não tem um lar? Ou elas encontram esse lar em outros lugares, em outros corações? Diante de Deus nos diz que não são os laços da consanguinidade que nos definem. E ela explica isso muito bem e nos faz entender melhor o que é escrito no Evangelho. Então a gente consegue perceber que muitas vezes um amigo, um colega de trabalho, transforma a sua vida no nosso lar. Transforma o seu abraço no lugar melhor do mundo para a gente estar. Conversava com a Neuza, que é presidente da casa onde eu trabalho, Allan Kardec, em Capão da Canoa. Então eu tive a curiosidade, tá, Neuza, mas como é que tu chegou no espiritismo, né? Você era uma trabalhadora do catolicismo. Daí ela me falou, por uma senhora que trabalhava comigo há muitos anos atrás, colega de serviço, me mostrou o espiritismo e que durante muito tempo me acolheu e me ensinou muitas coisas. Então a família não é só o pai, a mãe, aqueles que a gente tem sempre. Família também é aqueles a qual a gente se une através dos sentimentos e a gente deve honrar da mesma maneira. Porque se a gente não tiver um lar, está tudo errado. Se a gente não tiver um lugar onde a gente possa olhar e enxergar valores, sentimentos,
e inclinações ao bem muito específicas, a nossa sociedade vai se perder. É assim que a gente perde as crianças. É assim que a gente vê um garoto de 12 anos empunhando uma K-47 em cima do morro. É pela desestruturação dos sentimentos. É pela desestruturação das conexões afetivas com pessoas de valores. E é preciso que a gente se pergunte: o que Jesus tem que falar sobre isso? O que Jesus tem a dizer sobre honrar o vosso pai e vossa mãe, honrar a vossa família? Vamos recapitular a história de Jesus. Quando ele estava lá de braços abertos, sendo crucificado, ele vira para João, o apóstolo mais novo, o apóstolo amado, que viria reencarnar como Francisco de Assis, e diz: João, cuida dessa mulher, Maria. Ele estava sendo pregado. Ele estava desencarnando de um plano ao qual ele não pertencia. Ele não precisava estar ali. Ele já tinha evolução suficiente para escolher de coração estar ali. E no momento do desencarne, após ter cruzado todo o caminho sofrendo, sendo apedrejado, ele de braços estendidos numa cruz, olhou para Pedro, para João, desculpa, que era talvez o apóstolo mais fiel, esteve com ele sempre, nunca te feriu, e disse: João, cuida desta mulher. Honrai a vossa mãe. Porque ele se preocupou que ele ia desencarnar e a Maria ia ficar sozinha. E antes disso, ele sendo Jesus, tendo um avanço intelectual gigantesco, poderia ter sido um grande rei, um grande líder socioeconômico, político, mas ele trabalhava como carpinteiro, profissão de seu pai. Honrai a vosso pai. E se Jesus honrou ao pai e honrou a mãe dele aqui na terra, honrou a família dele aqui na terra, quem somos nós para achar que a gente não tem a obrigação de fazer a mesma coisa? Quem é a gente para achar que eu devo virar as costas para os meus pais? Quem é a gente para achar que os meus pais não merecem cuidado ao envelhecer? Amor aos inúteis. Amor a quem não pode me prover mais nada. A quem não pode me dar mais nada em termos físicos. Amor a quem não fala mais. Amor a quem não anda mais. Amor a quem está numa cama de hospital na UTI. Porque essa pessoa na UTI tem socialmente a me oferecer? Nada. E muitas vezes gastos financeiros. E quem aqui já teve um ente sabe quanto a gente gasta. Mas mesmo assim a gente tem que amar. A gente deve amar. Porque talvez ele esteja em cima naquela cama, porque despendeu sua energia, boa parte dela nessa encarnação, para nos guiar, para nos cuidar. Ficando até tarde acordado, dando conselho, se estressando, levando no médico quando caía da asa e quebrava o dedo. É preciso que a gente ame as pessoas
não só quando elas têm algo para nos dar. E é disso que fala o texto de piedade filial do Evangelho. É preciso que a gente ame os nossos pais até o último suspiro. Até o último fio que os mantém encarnados se desligar. E depois disso, é preciso que a gente continue a amar e a orar por esses espíritos que voltarão à pátria espiritual. Eu demorei muito para entender o que era ser filho. Muito. Conflitei muito, discuti muito, fiz minha mãe chorar algumas vezes, deixei meu pai preocupado outras tantas. Mas hoje eu entendo. Se a gente quiser verdadeiramente mudar o mundo e mudar as tragédias que a gente vê na televisão, a gente precisa começar dentro de casa. A gente precisa começar a amar o próximo mais próximo. A gente precisa aprender a perdoar 70 vezes 7. A gente precisa aprender a trabalhar quem nós somos. Porque talvez não seja o meu pai ou a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo que me dá um conselho que está equivocado. Talvez seja eu. Humildade. É preciso trabalho. Trabalho e mais trabalho. E eu costumo falar, quando eu estou falando para pessoas mais jovens que eu, ou para a galera da minha idade, que acreditam. Mas sempre que a mãe de vocês ou o pai de vocês disser só pegou um guarda-chuva, você pega. Porque pode estar um sol, 40 graus em janeiro. Vai chover. Não importa o que aconteça, vai chover. É preciso que a gente entenda a sabedoria dos mais velhos. Preciso que a gente consiga aprender sobre experiência. Durante muito tempo, dentro do movimento espírita, eu fui um pouco prepotente. Porque eu achava que eu era espírita desde os meus 8 anos de idade. Eu não aceitava que uma pessoa de 50 viesse me falar de religião. Hoje eu entendo que o cara de 50 anos viveu coisas que eu não vi. Que o cara de 50 anos tem uma família. Que o cara de 50 anos, por mais equivocado que ele esteja e que ele está falando, e muitas vezes os caras de 50 estavam quando falavam para mim, ele tinha experiências que eu não tinha. Ele tinha uma estrada que eu não caminhei. E nem hoje, com 22, eu caminhei. E esse cara já caminhou. Já está encarnado aqui há mais tempo que eu. É preciso que a gente respeite a distância do caminho. É preciso que a gente não se assuste com isso, porque senão a gente nunca vai fazer as coisas. O Haroldo Dutra Dias, trabalhador espírita muito influente, ele fala que antes de inovar, é preciso que a gente trabalhe. Porque as pessoas que estão onde estão, trabalharam muito para chegar ali. Mas é preciso também que a gente não deixe de inovar. E não deixe de dar as nossas ideias. Mas é preciso respeito. Prepor as minhas ideias ao encontro e ao encaixe de quem está ali mais tempo que eu. De quem sustenta aquela família mais tempo que eu. De quem cuida daquela família, daquele lar, há mais tempo que eu. Cristo, logo após de pedir a João para cuidar daquela mulher, Maria, vira ao Pai, o Pai maior, e diz: seja feita
a tua vontade. Uma mente de entrega, de confiança, de fé. Ele não diz assim, quem sabe Deus, talvez. Não. Pai, que seja feita a tua vontade. É preciso de confie nas pessoas que estão à nossa volta. É preciso que a gente entenda a caminhada de cada um, entenda a nossa caminhada. E é preciso que a gente honre o nosso pai e a nossa mãe. No decorrer do Evangelho, tem uma frase que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, então Deus lhe dará a terra. Terra era essa, né? Era a terra que o povo de Moisés tinha como a terra prometida, um lugar mais elevado, um lugar melhor. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e Deus lhe providenciará coisas boas. Cuide dos seus entes queridos, cuide dos seus amigos e das famílias e dos lares que você construir, com a certeza de que se eu plantar uma coisa, eu vou colher da mesma coisa. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar descrença, eu vou colher descrença. Se eu plantar desrespeito, se eu plantar falta de valores com os meus pais, com os meus entes, mais cedo ou mais tarde, nesta encarnação ou noutra, vai voltar. Porque nada escapa aos olhos da inteligência suprema, da inteligência de tudo que houver. Se os girassóis nos campos não deixam de girar em torno do sol, não é nós que deixaríamos de girar em torno das consequências dos nossos atos. É preciso confiança, é preciso entrega para a gente conseguir construir um lar. Vocês já ouviram falar do povo Cherokee? Não é o carro aqui. Os índios norte-americanos. A maior tribo indígena norte-americana. Tem um rito de passagem na tribo dos Cherokee. Quando o jovem chega a uma certa idade, o pai dele pega ele pelo bracinho, sobe em cima daquela montanha, no meio de uma floresta densa, venda o garoto e o faz sentar numa pedra e o deixa ali. E esse garoto tem que passar a noite inteira sozinho, cego, vendado. Pode chover, pode ter uma tempestade, pode vir um bicho e morder ele. Virão com certeza os insetos, pode vir uma cobra e picar ele. Mas por nada nesse mundo, se esse jovem quiser se tornar um homem na tribo de Cherokee, ele pode tirar a vida. Então ele passa a noite inteira vendado, temendo, com a sua mente a imaginar tudo o que pode acontecer. Mas então vem os primeiros raios de sol, ele sente aquele calor, e então tira o vento. Porque ele sabe que ali ele já é um homem, que ele sobreviveu atualmente. E quando ele tira a venda e olha para frente, o pai dele está sentado numa pedra e tinha passado a noite inteira cuidando dele. No ar de verdade é assim. O pai de verdade é assim. Por mais que a gente esteja cego, no meio de uma noite fria que amedronta qualquer um, ele sempre está ali. Assim são os nossos pais, as nossas mães, ou aqueles
a quem a gente chama de família. Eles sempre estarão ali. Mesmo a gente cego pelos erros, pela vida mundana, eles sempre vão estar ali. E eles só refletem Deus. Porque Deus sempre, invariavelmente, está do nosso lado. Deus não cogita, Deus não diz um talvez pra gente. Deus é, Deus está. E não é preciso que a gente faça muitas coisas. Não é preciso que a gente construa coisas grandiosas. É preciso que a gente comece com passos pequenos. Honrando nosso Pai, honrando a nossa mãe e assim honrando a Deus. Muito bem.